Boa tarde, pessoal. Essa semana eu resolvi fazer um sabonete em comemoração a esse mês de outubro, né? Que é o mês do Outubro Rosa. Então eu resolvi preparar esse sabonete lindo, bem cor-de-rosa mesmo. E para isso nós vamos usar cera, a base branca e a base glicerinada. Para a base branca, nós vamos usar 700 gramas dividido em duas partes, tá? 500 e 300 gramas. E 200 gramas de base glicerinada. Nessa primeira parte aí, nós vamos pegar 500 gramas de base, vamos cortar em pedacinhos, levar ao fogo e vamos adicionar os complementos, tá? Olha aí, já preparei aí. Para levar ao fogo as 500 gramas, tá? Nós também temos que lembrar que para 1 quilo de base, nós vamos usar 40 ml de óleo essencial ou de extrato. No caso, eu usei o óleo de semente de uva. Nós vamos usar 150 ml de lauril para espumar bastante e 80 ml de essência de lavanda com flores diversas, tá? Então, nós também temos que lembrar que a gente precisa dividir esses totais de complementos aí entre os 500 gramas do primeiro derretimento, as 300 gramas do segundo derretimento e ainda para 200 gramas da parte glicerinada, tá? Então, aí vocês estão vendo, eu estou derretendo, já preparando e colocando, esperando atingir a temperatura correta para colocar, então, os complementos aí na minha primeira parte da base. Eu escolhi uma forma de acrílico, que eu já preparei, forrei com plástico, coloquei inclinadinho. Então, aí eu acrescentei as essências, tá? Tô acrescentando nesse momento aí o lauril e o óleo essencial. Aí eu vou misturar bem, eu vou colocar o corante rosa e vou fazer a primeira parte. Eu quero um rosa bem bonito, um rosa bem alegre. Então, eu vou colocando aos poucos até atingir a cor que eu quero, tá bom? Olha aí, nesse momento eu tô colocando a essência para vocês verem. E vou mexer bem, deixar bem desmanchadinho. Eu procuro esperar a minha base ficar na temperatura correta para que a essência fixe bem. Ele fique bem cheiroso. Olha, tá ótimo. Você pode colocar as mãos na lateral e quando as suas mãos suportarem ficar ali por alguns minutos, a temperatura está correta. Isso se você não tiver um termômetro, né? No caso, eu tenho um termômetro. Então, aí a minha base já tá pronta, olha só, vou colocar na minha forma. Vou deixar um pouco na minha vasilha para eu poder já preencher de cor-de-rosa as forminhas de rosinhas, de florzinhas e rosinhas. Eu escolhi de margarida, de rosas, de peônias. Olha aí que lindas forminhas, todas cor-de-rosa. Bom, agora nós vamos preparar a segunda parte, que é a base de glicerina. Corto tudo bem picadinho para poder levar ao fogo. Não precisa ser muito pequeno. Derreto, né? E aguardo a temperatura correta. Isso eu vou fazer só no outro dia, porque a base cor-de-rosa tem que estar bem durinha. Então, eu deixei preparada à noite. No outro dia, eu vou colocar a base glicerinada, com todos os complementos divididos entre 1 quilo de bases, dividido em 3 partes, tá? 500, 300 e 200 gramas. Então, aí acrescento todos os complementos. Esse eu não vou colocar cor, eu vou deixar na cor da glicerina mesmo, porque eu quero que fique a segunda camada aí bem bonita. Para ficar um pouquinho
brilhante, eu acrescentei mica furta-cor, tá? Então, a mica deixa uma aparência linda na glicerina. Eu usei um pouquinho meu mini mix aí, não para espumar, mas para dissolver uns pequenos pedacinhos que tinha, tá? Então aí já tá pronta, eu espero ficar bem mexidinha, bem misturadinho, aí eu risco a minha base rosa com um garfo para que a glicerina grude bem na parte de baixo e depois não descobre. Então eu vou acrescentar aí um pouquinho mais de mica para ficar um pouquinho mais brilhante, que eu achei que ia ficar mais bonito. E vou colocar essa mistura bem desmanchada, bem misturadinha sobre a minha base cor-de-rosa, como eu já disse anteriormente, foi feita no dia antes, tá bom? Vai ficar uma camada rosa, uma camada de glicerina com brilhante por causa da mica, e depois que essa camada estiver bem fria, já durinha, eu vou novamente riscar essa camada com o garfo e adicionar a terceira camada, que eu já levei para o fogo, já preparei aí, tô mostrando para vocês nesse instante, misturando bem mesmo, esperando a temperatura correta. Vou adicionar os complementos necessários aí também, a essência, o extrato, o lauril, o corante rosa e acrescentar em cima da minha segunda camada. Então, a primeira camada rosa feita no dia anterior, a segunda camada de glicerina eu fiz hoje de manhã e agora, já na parte da tarde, eu preparo a terceira camada para adicionar em cima. Então, vai ficar um sabonete bem lindo, bem colorido assim, né? Duas cores, de rosa e brilhante na glicerina. Então, olha só aí, já tá prontinha a minha segunda camada rosa e vou adicionar em cima da camada de glicerina. Nesse momento, a forma que eu tinha deixado um pouquinho inclinada, eu já coloco ela reta, porque essa camada eu quero que fique bem retinha, né, para poder colocar as rosinhas em cima, tá? Então, não esqueçam também que depois que eu colocar essa camada, eu vou ter que derreter um pouquinho de base branca, adicionar o corante para poder colar as rosinhas. Então, olha só, já estou terminando, ela já está quase pronta. Coloquei o lauril, coloquei o extrato. O lauril, como vocês sabem, é para que fique um pouco mais espumante, tá? Não que essa base já não espume, mas se você colocar um pouco mais de lauril, ele vai desenvolver mais espuma ainda durante o banho. Eu passei um pouquinho mix, não para espumar, mas para colocar, para desmanchar alguma imperfeição. Coloquei bem lá no fundo para não criar aquela camada de espuma em cima. E agora já tá tudo pronto, eu vou adicionar a minha última camada. Não esquecendo sempre de riscar a camada anterior com um garfo, fazer pequenas fissuras para que a base penetre na outra e elas se juntem, elas colem bem uma na outra. Então, vamos colocar, vamos terminando, aí depois eu vou deixar derreter, deixar descansar um pouquinho, vou derreter bem pouca base, acrescentar o corante, acrescentar uma gotinha de essência, e vou colar as rosinhas. Olha aí já meu sabonete com as camadas prontas, ele com as camadas prontas e as rosinhas desenformadas, e agora ele já montado para vocês verem. Vocês podem colocar diferentes cores de rosinhas, tá? Branca junto, fica maravilhoso também. Olha ele aí prontinho. E aqui eu entrei na fase de desenformar.
É muito fácil de tirar dessa forma, né? Essa forma deixa o sabonete muito lindo, liso. E olha ele aí prontinho já para deixar descansar um pouquinho e cortar. E aí está ele cortado para vocês verem.